Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Luana, professora de matemática, e hoje vamos falar sobre funções trigonométricas. Funções trigonométricas. Função seno. Considerando P um ponto na circunferência trigonométrica, chama-se função seno a função de R em R que associa cada número real x ao número real y igual a seno de x. Então, temos aqui o ciclo trigonométrico, certo? Temos o ponto P e temos aqui a função f de x igual a seno de x. Domínio e imagem. O domínio da função seno, y igual a seno de x, é o conjunto dos reais, pois essa função está definida para todos os números reais, então por isso que é o conjunto R. A função seno tem valor máximo igual a 1 e valor mínimo igual a menos 1. Portanto, o conjunto imagem dessa função é dado por imagem, o intervalo entre menos 1 e 1. Ou seja, esse seno de x, ele fica compreendido entre menos 1, maior ou igual a menos 1, e menor ou igual a 1. O gráfico é o seguinte: para construir o gráfico da função y igual a seno de x, basta montar uma tabela de valores com os múltiplos dos ângulos de medidas notáveis. Então, temos aqui a tabela x, seno de x, começando do zero, depois π sobre 6. É só você pegar quem é o valor de π, não é 180? 180 dividido por 6, 30 graus. Aqui é 30 graus, aqui é 45 e assim sucessivamente. Para cada um desses valores, desses ângulos, você vai ter o seno de x, o valor de seno de x, 0, 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e assim sucessivamente. Marcando no plano cartesiano os pares ordenados x e seno de x, obtidos aqui nessa tabela acima, temos o gráfico da função seno de x. Então, observe que esse gráfico, ele vai variando os valores. Valores positivos, chega no zero, aqui no π, temos aqui 0. Depois descemos, valores negativos. Quando chega em 2π, ele volta a subir novamente com valores positivos e assim ele segue, certo? Então, o x, temos aqui o x variando de 0 até 2π. Então, considerando os infinitos pontos das infinitas voltas da circunferência trigonométrica, concluímos a construção do gráfico da função y igual a seno de x, denominado de senoide, certo? Então, temos aqui o gráfico, certo? Considerando infinitos pontos, onde o domínio está nos reais, e a imagem nós temos y pertence aos reais, tal que esse valor está compreendido entre menos 1 e 1. E aqui nós temos essa variação dos valores. As propriedades da função seno. A função y igual a seno de x é periódica e seu período é 2π, ou seja, o gráfico obtido no intervalo 0 e 2π vai se repetir a cada intervalo 2π. Seno de x mais 2π é igual a seno de x, ou seja, o período é de 2π, então a cada 2π de período vai se repetir o mesmo intervalo. A função y igual a seno de x é ímpar, ou seja, para todo x no seu domínio, tem-se f de menos x igual a menos f de x, como foi indicado aqui. Já vimos aí a função seno, assim como ela é representada em gráfico, como encontrar os valores, vimos o domínio, a imagem, agora iremos para a função cosseno. Então, na função cosseno, considerando P um ponto na circunferência trigonométrica, chama-se função cosseno a função que associa cada número real x ao número real y igual a cosseno de x. Então, temos a função de x igual a cosseno de x e aqui temos representado no ciclo trigonométrico. Domínio e imagem. O domínio da função cosseno, y igual a cosseno de x, é o conjunto dos reais, pois essa função está definida para todos os números reais. A função cosseno tem valor máximo igual a 1 e valor mínimo igual a menos 1. Portanto, o conjunto imagem dessa função é dado por imagem igual a menos 1 e 1, certo? Porque esse cosseno de x ele fica compreendido entre menos 1 e 1.
Então, para construir o gráfico da função y igual a cosseno de x, da mesma forma que fizemos para o seno de x, você vai atribuir os valores a x, certo? Começamos por 0, depois o ângulo de π sobre 6 e assim sucessivamente. E vamos encontrar os cossenos para cada um desses valores que está representado aqui abaixo. A partir dessa tabela, podemos construir esse gráfico aqui, marcando no plano cartesiano os pares ordenados x e cosseno de x, certo? Então, temos esse gráfico, y igual a cosseno de x, com o x variando entre 0 e 2π. Então, observe ó, que aqui temos valores positivos, depois valores negativos, depois valores positivos novamente, certo? Então, a função y igual a cosseno de x é periódica e seu período é 2π, ou seja, o gráfico obtido no intervalo 0 e 2π vai se repetir a cada intervalo de 2π, certo? Então, cosseno de x mais 2π é igual ao cosseno de x. A função y igual a cosseno de x é par, ou seja, para todo x do domínio, tem-se f de x igual a f de menos x, certo? A função cosseno de x é par, a seno de x é ímpar, cuidado para não confundir. Então, temos aqui cosseno de menos x igual a cosseno de x. O gráfico abaixo é da função y cosseno de x. Observe que é simétrico em relação ao eixo das ordenadas, certo? Observe que aqui temos o eixo y das ordenadas e esse gráfico ele é simétrico, é uma característica das funções que são pares, certo? Estudo do gráfico das funções trigonométricas seno e cosseno. Já vimos o que acontece com o gráfico da função seno, conhecida como senoide, e da função cosseno também, certo? Chamado de cossenoide. Vejamos agora o que acontece com as funções da fórmula f de x igual a mais b seno de x, kx mais d, ou f de x igual a mais b vezes cosseno de kx mais d. Na função que vai dos reais aos reais, está o que? F de x é igual a A mais B seno de kx mais d. Temos o seguinte, sendo o seno de kx mais d igual ao seu valor máximo, ou seja, igual a 1, temos que f de x vai ser igual a A mais o módulo de b. Logo, o valor máximo da função acima é A mais módulo de b. 2. Sendo kx mais d igual ao valor mínimo agora, ou seja, esse seno vai ser menos 1, temos o quê? Que f de x é igual a A menos o módulo de b. Logo, o valor mínimo da função acima é esse aqui, A menos o módulo de b. Com isso, o conjunto de imagem da função vai ser o seguinte, imagem dessa função vai ser A menos módulo de b e A mais módulo de b. Esse aqui é o conjunto imagem dessa função. Sabendo que o período da função f de x igual a seno de x é 2π, temos que na função f de x igual a A mais b seno de kx mais d, sendo o arco kx mais d igual ao arco inicial k e um arco final kx mais d igual a um k mais 2π, vamos ter aqui o seguinte, certo? Temos o x inicial, k menos d sobre k, e o x final, k mais 2π menos d sobre k. Como o período de P é x final menos o inicial, pegando o que está aqui em cima, o final e o inicial, fazendo a subtração, vamos chegar nessa relaçãozinha aqui, que P, o período vai ser 2π sobre o módulo de k, certo? Estudo do gráfico das funções trigonométricas seno e cosseno. Para essas formas de funções, nós temos o período, 2π sobre k, como foi encontrado anteriormente. Temos a imagem vertical igual a A e a horizontal igual a D. Temos a amplitude, A menos módulo de B vezes A mais módulo de B. E a translação, o módulo de B. Vamos agora a um exemplo. Esboce o gráfico da função y igual a 3 mais 2 vezes seno de 3x. Bem, primeiro vamos montar o quê? A tabelinha, não é isso? 3x e x, temos aqui todos os valores para x, consequentemente, é só fazer 3 vezes o x para encontrar esses valores aqui, certo? Isso aqui são os ângulos. O seno de 3x, está aqui todos os valores calculados. Depois, substitui na função que foi dada na questão e encontramos os valores e montamos os pares ordenados entre x e o que foi encontrado em cada uma das
funções, certo? O primeiro par ordenado foi 0 e 3, o segundo foi π sobre 6 e 5, e assim sucessivamente. Daí você coloca lá no gráfico, o primeiro par não foi 0 e 3, então quando eu estou aqui em 0 em x, vou estar aqui no 3 em y, é o primeiro ponto. Já o segundo ponto é π sobre 6 e 5, lá em cima. O próximo ponto, π sobre 3 e 3. E assim sucessivamente. Vamos encontrar o gráfico dessa função que foi dada, certo? Temos aqui o período. Observe que ela começa daqui. Quando chega nesse ponto, ela se repete novamente. Então, esse é o gráfico dessa função. Agora, iremos responder algumas questões para reforçar tudo que vimos nessa aula. Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre funções trigonométricas, respondendo às questões. Nessa questão, nós temos o seguinte: a variação dos preços dos produtos oferecidos em uma rede de hortifruti é dada de acordo com os diversos fatores, como época de safra, clima, custo de transporte, etc. Para avaliar a melhor maneira de definir o preço de cada produto, a diretoria comercial dessa rede elaborou relações trigonométricas capazes de gerar o preço P em reais em função do mês T, em que T é igual a 1, corresponde a janeiro, e T igual a 2 corresponde a fevereiro, e assim por diante para os outros meses. Para o cálculo do preço do quilograma da pinha, foi gerada essa função aqui. P de T é igual a 11,5 mais 0,8 vezes seno de π sobre 24T. Dessa forma, o primeiro mês do ano em que o preço da pinha alcança R$ 11,90 é... Bem, vamos pegar essa função que foi dada na questão e substituir o valor de T, 11,90. Então, ficaremos com P de T, aliás, igual a 11,90, ou seja, 11,90 é igual a 11,5 mais 0,8 vezes seno de π sobre 24T, certo? Resolvendo aqui, nós temos 0,4, é só você passar 11,5 subtraindo, certo? 0,4 é igual a 0,8 seno de π sobre 24T. Esse 0,8 não está multiplicando aqui? Passa ele dividindo, você vai obter 1 meio é igual a seno de π sobre 24T. Bem, o primeiro ângulo cujo seno vale 1 meio é π sobre 6. Então, podemos fazer o seguinte. π sobre 6 é igual a π sobre 24T. Resolvendo aqui, chegaremos em T é igual a 4, ou seja, o mês 4 é o mês de abril. A alternativa correta é a letra D. Nessa questão, nós temos o seguinte: suponha que, durante certo período do ano, a temperatura T em graus Celsius na superfície de um lago possa ser escrita pela função T de T é igual a 22 menos 6 vezes seno de π sobre 12T. Sendo T o tempo em horas medido no intervalo de 0 a 24 horas. No intervalo de 24 horas, a variação de temperatura em graus Celsius é de... Vamos pegar aí essa função e vamos calcular a variação de temperatura. Ou seja, a variação da temperatura vai ser o T máximo menos o T mínimo. Deixa eu colocar o T em maiúsculo, só para não confundir com o Tzinho aqui, que é o tempo, certo? Então, vamos calcular o T mínimo primeiro, ou o T máximo, certo? Mas vamos calcular, então vamos calcular o máximo na ordem. O T máximo vai ser, lá pela função que temos aqui, 22
menos 6 vezes seno de π sobre 12t. Para o t ser máximo, vamos ter aqui esse valor de seno igual a menos 1, certo? Isso tende a menos 1, ou seja, t máximo vai ser igual a 22 menos 6 vezes menos 1, que vai dar mais 6, ou seja, t máximo igual a 28. Da mesma forma, vamos calcular o t mínimo? Só que agora, no t mínimo, esse seno de π sobre 12t, ele vai tender a 1, não é isso? Isso é 1, ou seja, t mínimo vai ser 22 menos 6, que é igual a 16. Agora, eu posso calcular essa variação. T máximo, que é 28, menos T mínimo, que é 16, que isso é igual a 12, ou seja, a alternativa correta é a letra B.